Meus amigos, eu estou com a prefeiturável Alice Portugal. E ela é deputada federal. Ela está aqui hoje, inclusive, para não faltar ao programa, porque ela está, inclusive, meia rouca. Essa mudança de tempo, a Deus ficou gripado, eu estou gripado, a Bahia inteira gripada. Ah, sim, mas eu já no médico, mas é uma virose. Mas qual é o vírus? Quem souber morre. Não é? Mas, Alice, bom dia, prazer enorme revê-la. Muito bom dia, Varela, sem voz. Estou Alice, sem voz hoje. Vamos falar um pouquinho de história? Bom dia a todos. Eu posso falar um pouquinho de história? Com prazer. A Bahia era governada há 30 anos por Antônio Carlos Peixoto de Magalhães. Havia um carlismo muito forte na Bahia. E para vencer esse carlismo, eu me lembro, juntaram-se PMDB, PT, PCdoB, os partidos que eram de oposição, não é isso? Exatamente. E, de repente, Primeiro era o velho MDB, que nos absorvia todos. Todos. Nos abrigou. Isso. Um pouco de história para o povo entender. Então, dizemos não ao carlismo. Muito bem. Criamos um governo democrático. Governo do povo. O povo elegeu Lula, o povo elegeu as esquerdas todas, o povo elegeu Wagner, reelegeu Wagner, 2 eleições no primeiro turno. Isso aí é a vontade do povo, não é? A vontade do povo. Mas, de repente, depois o PMDB rachou, saiu do governo Wagner. Não é isso? E o que é que eu quero lhe perguntar? Por que o grupo não se une para novamente manter as forças no comando de Salvador? Por quê? Bom, primeiro, Varela, agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, pedir desculpas. Vocês sabem que eu falo forte, não é? Mas realmente a mudança de temperatura, para mim, é uma coisa fatal. 12 graus em Brasília e Salvador, não é, abafado e chuvoso. Na verdade, a cidade tem 2 turnos. Não é? Nós conquistamos a democracia, estamos vivendo o mais largo período democrático da República. E os 2 turnos precisam ser usados. Existem para isso. Você não acredita em eleição no primeiro turno? Não, Salvador. Ter mais de uma candidatura no primeiro turno não é dissociar, não é brigar, não é romper. É, na verdade, oferecer à cidade a oportunidade de ouvir a todos e escolher. Então vai a pergunta. Como está o PCdoB com o PT? Muito bem, nós temos uma relação amistosa, uma relação de aliança estratégica em nível nacional. PCdoB apoia a presidenta Dilma e o governador Wagner. Participamos dos governos. Mas isso não significa perder a identidade própria. Por isso decidimos, com 90 anos que temos, você falou de Fernando Santana, ficou no PCB, veio dessa sua tradição, e o nosso PCdoB é dessa mesma árvore, são 90 anos de atividade, e decidimos que vamos lançar candidaturas nas principais cidades brasileiras. Não é só Salvador, então? Não. Inclusive, vamos ganhar Porto Alegre com Manuela Dávila. Na verdade, a nossa expectativa é que no primeiro turno a população escolhe. No segundo turno, vamos estar junto com aquele que representar a base no segundo turno. Pode ser um outro do PT, ou do PSB, ou do PDT. Pode ser eu, uma mulher, a segunda mulher, com opiniões firmes sobre a cidade para dirigir a cidade. Sua convenção acontece 17 de junho. Agora. Daqui a 17 dias aproximadamente. Exato. Depois de 3 semanas. Então aí, mas já está decidido pelo partido, política não é matemática. Sim. Você sabe disso. Então, nós estamos com conversações com outros partidos para constituirmos uma chapa PV, o próprio PMDB, que é da base da presidenta Dilma, teve problemas aqui nas relações com o governo do Estado. A conversa do PCdoB com o PMDB na Bahia, como é que está? É isso, não é conclusiva, mas estamos conversando sem vetos, para tentar constituir uma pequena aliança. É verdade que você tem conversado muito com o Lúcio, e o Lúcio com você? Porque eu tenho visto na imprensa alguma coisa. Não, Lúcio é deputado federal como eu. Presidente do PMDB. Nós conversamos toda semana com o Lúcio, com o Marcos Medrado, com o Bispo Marinho, meu querido colega, distinto colega. E é candidato também. Exatamente. O PRB já decidiu então você vê que ele vai. Que, na verdade, não significa dividir, significa ter a oportunidade de disputar governo em Salvador. Quer dizer, uma multiplicidade de oportunidades
Para o eleitor escolher melhor, não é isso? E no segundo turno, aí nós nos unimos. Aí todo mundo volta para o mesmo ninho. Não, nós nos unimos em torno daquilo que professa a mesma cartilha, que tem as mesmas intenções, mesmo com algumas diferenças. E isso é a democracia. É a festa da democracia, com problemas, como você revela quando bate a mesa. Tem problemas, mas eu prefiro enfrentar os problemas da democracia do que viver debaixo do chicote, do tacão, do silêncio e de outros problemas que nós vivemos, que eu espero que agora o Brasil... Há uma possibilidade de um dia não viva conversar mais com a Semineto sobre política? Mas nós conversamos também. Temos uma relação cordial. O problema não é pessoal, né? E também não é cronológico. Ele diz, mas Alice, eu não sou culpado pelo que aconteceu. Eu digo, você não é cronologicamente, mas você representa a velha Arena, o PFL, né? E agora o DEM. É essa representação de uma política conservadora das elites. Quando você fala que eles pertenciam à oligarquia, você quer dizer o quê? A oligarquia, na verdade, é toda uma conjunção, não é, de princípios, de construtores de uma dinâmica opressiva, de uma dinâmica concentradora. Historicamente é isso. Então, o Antônio Carlos dizia, para governar 40 anos, tenho que fazer 1000 ricos. E fez. E governou quase 40 anos. Para governar 40 anos, tenho que trazer debaixo do meu pé o judiciário e o legislativo, e tinha. Então, para que isso deixasse de ocorrer, tivemos que nos rebelar e traduzir isso em um processo democrático, em construção, com problemas, com imperfeições, mas é o melhor processo. Varela, tiramos sim 30 milhões de brasileiros da miséria. Estamos aqui na Bahia constituindo melhores condições de vida para o povo, estradas. Agora é preciso ressignificar a nossa cidade, reapaixonar a Bahia por sua capital, reapaixonar o soteropolitano por sua capital. E só se faz isso com democracia, instituindo o Conselho da Cidade, discutindo urbanismo, discutindo planejamento urbano, porque a cidade é administrada na administração do susto. É assim que a cidade está. Apagando incêndio todo dia. Lamentavelmente. Pega um copo de água aqui, o Adelson, pega um copo de água bom aí, para a deputada, porque a garganta a garganta está ruim. Se eu não viesse, Varela ia fazer o quê, gente? Cartão vermelho. Cartão vermelho. Então eu vim assim. Agora vai ter que pagar meu otorrino. Alice, agora vamos falar assim. Ontem à tarde botou em manchete, Alice Portugal apoia os professores. Eu gostaria que todos lessem o conteúdo da matéria. Sim. Que eu sou... Pega com um pouco d'água. Obrigada. Fica mais à vontade. Obrigada. O Balão Geral também sabe receber as damas, né? Sabe receber. Não é só... Não posso me queixar. Não é, Alice? Não. Sempre foi muito bem tratada. É verdade. Alice, então... Desde muito criança, aqui nesse mesmo estúdio. Diga-se de passagem. Me chamou de velho, né? Não, você era jovem também. Alice... Então, essa questão dos professores, vamos esquecer o que o jornal disse, o que aconteceu, porque eu nunca vi um fato tão grave. 1.170.000 alunos pobres sem aula. Pois é, todos sabem na Bahia, sou aliada da educação e dos professores. Não é de hoje, porque não há profissão mais nobre, Varela. O professor, ele não é apenas um repassador de conteúdo, ele é um arquiteto de pessoas. O professor, a minha caligrafia não é parecida com a da minha mãe e de meu pai. Eu me alfabetizei muito cedo, filha de pobre. Mas a minha caligrafia é parecidíssima com a da minha professora Nilma. Um abraço, um beijo, Vivi. Naquela época tinha um caderno da caligrafia. Pois é. Mas o professor continua, Varela, eu visito as escolas públicas, continua fazendo um esforço hercúleo para garantir educação de qualidade. Mas agora, você perguntou ontem, me disse ontem. Eu vim da escola pública, Varela. Eu também. E minha filha é da Universidade Federal, é pública. Está em greve também. Né? A da Bahia ainda não, mas a tendência é entrar. Então, eu quero lhe dizer... Mas veja bem, o governador esteve aqui e me disse assim, eu sei. Não tem orçamento, a lei da responsabilidade fiscal, não tem de onde tirar. E os professores radicalizaram. Então, aí já são quase 2 meses. Houve um acordo, não dá para descredenciar quem negociou. Houve um reajuste. Eu sou uma das autoras do piso. Não posso ser contra o piso. Aqui na Bahia, eu e o deputado Severiano Alves, a deputada Fátima Bezerra e Carlos Abicalil, fomos os autores da emenda do piso. Desde pé do segundo professor, que é um piso. Porque não é o professor do Piauí, não é menos importante do que o de São Paulo. O da Bahia não é menos importante do que o do Rio de Janeiro.
Então, queria-se o piso. Houve o reajuste. Extrapolou a expectativa. Então, o que é que tem que fazer? Tentou-se antes da greve, chegar a um consenso. A PLB, inclusive, promoveu propostas. Não foi possível negociar antes. Apostou-se na greve. Então, agora, o que é que eu rogo ao governador? Negocia, senta. Ah, mas não sento em greve. Senta em greve. Senta uma vez. Tenta marcar essa reunião para hoje. Eu mesma sem voz, só fico. Vamos sentar para poder ver, porque é justo. A reivindicação do piso é justa. Não extrapola. Por outro lado, o governo também, quando diz... É isso. Alice, minha avó, meus avós, meus pais eram professores. Então, quando o governo diz não tenho, ele não mente. Porque sabe uma coisa que eu acho errado? Por exemplo, eu pegava o contra-cheque do meu pai, tinha um salário base, mas tinha um bocado de penduricalhos. Pois é. Mas quando ele se aposentou, caiu para o salário base. Pois é. Aí eu tinha que dar o mercado dele. É essa a vida do servidor público, Varela. No Brasil inteiro. Agora tem uma medida provisória no governo federal para diminuir a metade do salário dos médicos. Eu estou me insurgindo ao meu governo. E aqui na Bahia, eu quero lhe dizer, confio, a garganta está esquentando. Confio no governador, porque o governador, ele de fato vem das hostes democráticas, sabe o que é greve. Então, não é necessário derrotar o governo, nem é necessário derrotar os professores. Porque se derrota o governo, perde o povo. Se derrota os professores, perdem os alunos. Então é necessário fazer essa pactuação. É isso que eu defendo. É isso que eu defendo. Por isso, eu quero, inclusive, aproveitar esse privilegiado momento. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta fazer de um esse minuto pedido. a mais. Diga aí. Por que você está topando esse desafio? Porque é um desafio ser prefeito de Salvador. Eu me sinto segura para governar a cidade. Eu tenho 5 mandatos de deputada. Nunca perdi uma eleição. Sem dinheiro no bolso, você sabe. Então, lhe digo de coração, acho que tem os requisitos para botar em torno de uma mesa empresários, sindicatos, movimento urbanístico, as universidades. Varela, nós temos uma cidade de cumieiras e vales. Aqui na Escola Politécnica tem um especialista em planos inclinados. Nós não podemos ligar as cumieiras e os vales, diminuindo o trânsito nas cumieiras da cidade, em Brotas, na Federação, no Cabula. E aí, o principal transporte nos vales da cidade, o metrô, o BRT, que nós temos que variar, tem que ter um intermodal, facilitar a vida e o trânsito das pessoas. O conselho da cidade foi eleito. O prefeito não deu posse ao conselho. Não deu posse ao conselho. E o conselho está calado? Não existe. Não tomou posse, está eleito sem posse. A gente está discutindo democracia aqui. Então, eu me sinto em condições de fazer esse diálogo, exatamente porque eu vim dos movimentos, das ruas, da luta. Me solidifiquei como deputada, que todos os anos apareço na lista dos 100 cabeças. Não é 100 cabeças, não. É dos 100 que pensam no Congresso Nacional. Isso, para uma mulher, é um grande feito. Dos 100, só são 6 mulheres. Só 6. Não é? Dos 513 deputados, nós somos só 45 mulheres. E da Bahia, eu sou a única deputada federal e a senadora Lídice, a primeira senadora. Então, eu me sinto em condições de fazer esse debate, de emitir para a cidade opiniões positivas. Nossa cidade é linda. Primeira capital colonial do Brasil. Eu nasci aqui, vivo aqui. Digo a você, nós podemos... Salvador tem jeito. Não é um jeito imediato, milagroso, porque também as culpas não são todas do prefeito. A cidade é complexa. Complexa. É uma cidade com relevo difícil, é uma cidade de ruas estreitas. Endividada. Né? A 28ª Receita sendo a 3ª capital do Brasil. Pois é, em população. Cresceu desmedidamente com inchaço. Não é? E o governador tem feito um trabalho excelente de fortalecer o interior para diminuir o êxodo. E outra coisa. Salvador não vive sem a mesada do Estado. Não, a relação tem que ser boa. E sem a mesada federal. Agora, tem que ter perfil próprio. Pergunte a Lídice como ela sofreu. Sofreu muito. Enquanto prefeita. Nós todos acompanhamos. Né? Alice, Deus abençoe. Amém. E você também vai. Imagina, está com a garganta ruim. Está boa, fala meia hora. Mas falou claro. 15 minutos. Tudo Deus abençoe.